Olá. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, comunidade da Vila. Quem não me conhece, sou Luísa, esposa desse belíssimo músico, melhor músico, na minha opinião, né? Tenho que ser. E eu faço parte aqui da equipe ministerial da comunidade da Vila, supervisiono o Ministério de Mulheres, atuo dentro, né, da área de aconselhamento também, e coordeno, junto com o Vitor Fontana, o Ministério de Ensino aqui na Vila. Nossa proposta esse ano é a gente, nos contraturnos dos pequenos grupos, a gente fazer algumas ações de ensino, alguns cursos intensivos de ensino. Em fevereiro, não sei quem pôde participar, foi um curso muito bom que o Fontana deu, sobre os contornos do cristianismo. E agora, em julho, a gente vai ter, essa semana, fica já a dica, o curso intensivo Disciplinas Espirituais para Vidas Reais. Vai ser terça e quarta à noite aqui na igreja. E vai ser presencial e online também. Então, caso você não consiga chegar, né, você consegue acompanhar online também. Mas se você quiser estar presencial, vai ser mais especial ainda a gente poder conversar, você trazer suas dúvidas e a gente dialogar. Você quer complementar? Só falar uma coisinha, abrir isso para vocês. E sabem que essa semana eu e a Luísa estamos nos mudando. E dessa vez a gente vai contratar uma mudança, para quem conhece. Isso é importante. O nosso histórico de mudanças. Mas olha, gente, a Luísa tem se dedicado e tem preparado algo muito especial. Vai ser uma semana difícil para a gente, mesmo tendo contratado, né? Mas a gente entende que vai ser muito especial. Nós dois vamos estar aqui e eu queria te convidar para estar mesmo e não perder esse tempo que vai ser muito, muito especial. Uma continuação, né, Lu? Talvez um pouquinho de uma continuação do que a gente vai conversar hoje aqui, né? Sim, sim. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e esteja com a gente. No domingo passado, o Vitor Fontana nos trouxe uma reflexão muito importante sobre qual é o alvo do nosso discipulado cristão. Nos tornarmos pessoas que amam como Jesus ama. Ele trouxe para a gente que a verdadeira maturidade na fé está em nos tornarmos pessoas capazes de amar. O que a gente tem que usar para medir o nosso crescimento espiritual não é quantas vezes a gente vem na igreja, se a gente está participando de um pequeno grupo ou não, se a gente está servindo no ministério ou não, o quão engajados nós estamos, inclusive, nas nossas disciplinas espirituais, porque tudo isso são meios para um fim. Nos tornarmos pessoas que amam como Jesus. O amor é o alvo do nosso discipulado. Só que, no domingo passado, o Vitor pregou em cima de 1 Coríntios 13, e ele nos mostrou que a gente pode ter muito conhecimento teológico, cognitivo. A gente pode ter, inclusive, dons espirituais. Mas se isso não estiver impulsionado pelo amor e não estiver nos tornando em pessoas de amor, de nada isso vale. O nosso alvo do discipulado cristão é sermos formados em pessoas capazes de amar como Jesus ama. Primeiro a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como nós mesmos. E hoje eu queria, então, continuar essa conversa, partir da onde o Fontana estabeleceu ali um terreno para a gente responder a seguinte pergunta: se o alvo é nos tornarmos pessoas capazes de amar como Jesus, então, como? Como a gente desenvolve essa habilidade de amar como Jesus ama? E para isso eu queria que a gente abrisse, então, nossas Bíblias em Lucas 6. Vamos ler dos versículos 43 a 49. Você leria para mim, amor? Lucas 6, 43 a 49. Vamos lá, Lucas 6, 43 a 49. Uma árvore boa não produz frutos ruins,
E uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. Amém. Que o Senhor nos dê sabedoria para a gente ouvir aquilo que o Espírito está querendo nos dizer nessa manhã. Eu queria começar perguntando para o Paulo, para o Pedro. Estou entre apóstolos hoje, gente. Pedro e Paulo. Tem alguma habilidade que vocês tenham hoje, mas que vocês tiveram que desenvolver, porque no começo vocês eram ruins? Eu quando me mudei para São Paulo, gente, há 15 anos atrás, eu me mudei para São Paulo saindo da casa dos meus pais. Então, eu não sabia cozinhar. E essa era uma das principais preocupações minhas vindo para cá. Minha mãe, né, cozinha muito bem e tal. Estou saindo da casa dos meus pais, indo para São Paulo. O que eu vou fazer lá? O que eu fiz? Eu comecei a minha jornada em São Paulo, isso durou bastante tempo, comendo granola e iogurte todo dia, no café, no almoço e na janta. E eu mesmo colocava no pote. Sozinho. E aí, com o tempo, eu vi que não ia dar. Eu já estava surgindo granola. Emagreceu bem pro casamento. Ficou off. É mesmo. Agora não estou mais bem. É isso? Mas aí eu vi que não ia dar certo. E aí eu tive que começar a fazer comida, a treinar. Né? E fui treinando. E hoje, Gabriel, eu sou um nome assim na gastronomia mundial, lá de casa, né? Eu pensei até de perguntar, não é, Lu? Mas eu não vou perguntar, para não ter nenhum problema. Mas isso foi uma coisa, assim, eu me viro bem hoje, lá em casa sou eu que cozinho. Meus filhos e a minha esposa aturam isso hoje. E é fruto disso, assim, eu precisei desenvolver isso. Não dava para eu estar até hoje comendo granola todo dia, né? Acho que foi isso. Obrigada. Comigo, eu pensei numa habilidade mais de interpessoal, né? Eu tenho aprendido, né, a lidar melhor com grosseria das pessoas, né? Perdão da palavra, a famosa patada, né? E como não é uma coisa que eu entenda, longe de ser uma coisa hoje superada, fácil de lidar, mas, assim, a cara continua quente, né, os músculos enrijecem, né, dá todas as sensações possíveis, mas eu fui aprendendo que eu tinha escolha, né, não preciso decidir necessariamente em descer ladeira com a pessoa que já está naquela sem razão, né? Então, isso me ajudou, mas é um aprendizado que não é de anos, né? É de décadas, depois de muita confissão, de muita reflexão, de muitos erros, e aprendendo a usar melhor recursos emocionais. A cidade onde a gente vive, ela nos treina bastante nesse sentido, né? Ou então a gente se perde de vez. Mas acho que, né? Esse ambiente. Obrigada, queridos. Esse texto que Jesus
fala e que a gente leu, ele está falando sobre nós não só ouvirmos o que ele diz, mas nós também praticarmos aquilo que ele ensina. E qual que é o contexto desse texto? A gente está aqui no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma coletânea de ensinamentos de Jesus, nos quais ele nos ensina a como sermos pessoas do reino de Deus, ou seja, pessoas capazes de amar como Jesus ama. Pessoas que desenvolveram a habilidade de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que no Sermão do Monte, o que Jesus faz? Ele pega todos os maus comportamentos que nos afastam desse alvo de sermos pessoas de amor, como não matar, não adulterar, não cobiçar. E ele eleva o nível da régua do que significa não fazer esses maus comportamentos. Então ele vem e fala, vocês ouviram lá na lei, não matarás. Mas eu digo a vocês, nem odeiem, nem se irritem. Vocês ouviram, não adulterarás. Mas eu digo, nem olhe com desejo para a mulher do seu próximo. Vocês ouviram, ame o seu próximo. Mas eu digo, não só o seu próximo, ame o seu inimigo. Ou seja, Jesus demonstrou no Sermão do Monte que não fazer o mal é mais difícil do que a gente imagina. E aí ele pega também os bons comportamentos que estavam lá na lei, orar, ler a Bíblia, jejuar, ser generoso, dar esmola. E ele mostra que de nada adianta ter esses bons comportamentos com as intenções erradas. Tanto que ele bate nos religiosos da época e nos fariseus, dizendo, vocês estão aí no exterior de vocês, cheio de bons comportamentos e evitando os maus comportamentos, mas o interior de vocês é um sepulcro caiado. Está sujo o seu interior, vocês não estão limpando o seu exterior, vocês estão só ajeitando o exterior. Jesus demonstrou ao longo do Sermão do Monte que fazer o que é certo e evitar fazer o que é errado é mais complicado do que a gente imagina. E que a nossa inabilidade de sermos pessoas que amam como Jesus ama, não é só uma questão de mudança comportamental. Não é só uma questão de ajustar e agora eu vou fazer o bem e não vou fazer o mal. Por quê? Porque o nosso coração é tão pecaminoso, tão enganoso, que nós podemos, inclusive, fazer o bem sem ter um coração bom e evitar fazer o mal, ainda tendo um coração mau. E aí, gente, ouvir isso é algo que quase beira o desespero para a gente. Para a gente que quer desenvolver a habilidade de amar, como Jesus ama. Porque mudar comportamento é uma coisa difícil, né? É difícil mudar comportamento. Mas ainda assim é algo que é tangível, é algo que você olha e você fala, não, com um pouco de força de vontade, com as estratégias corretas, com um plano alimentar direitinho eu consigo comer melhor. Parece que com força de vontade, com boa intenção, a gente consegue evitar comportamentos ruins e fazer comportamentos bons. Agora, mudar os desejos mais profundos do meu coração, com força de vontade eu consigo não matar alguém. Por mais que às vezes a gente queira. Mas não querer
Não só evitar o mau comportamento, mas não chegar a ter o desejo do mau comportamento. Aí isso me parece algo que eu não tenho alcance. Está muito mais profundo do que a minha boa vontade e a minha boa intenção consegue alcançar. Mudar coração, mudar o centro da minha vontade, o centro dos meus desejos, é mais complicado. E aí eu queria voltar aqui para o Pedro e para o Paulo. Vocês têm hoje algum bom comportamento que talvez esconda um coração ruim? Ou um mau comportamento que você não está conseguindo mudar porque a raiz disso não é só comportamental, mostra um defeito de coração. E aí, para não jogar vocês na fogueira sozinhos, eu vou começar respondendo. Eu vou trazer o meu exemplo. Eu sou uma pessoa muito fechada, muito introvertida. E eu abro a minha intimidade para pouquíssimas pessoas. Então isso, até aí, é uma questão de personalidade, né? É minha personalidade. Mas quando eu estou muito sobrecarregada, quando eu estou muito cansada, aí a minha personalidade se transforma em pecaminosidade. E eu me fecho ainda mais. E eu não peço ajuda para ninguém, não abro as minhas questões para ninguém. Fico super autocentrada, olha. Você está querendo me dar alguma indireta? Eu ia sugerir alguns adjetivos. Você fica brava ou não? Fico brava, exatamente. Vocês viram, gente? Fica muito. E aí eu fico tão autocentrada que eu fico insensível. Eu fico fala fria. Deus, fala Deus. Terapia. Terapia comunitária. Mas é sério, gente. Eu fico insensível, fico fria, fico grosseira. Perdão. Não, fica não, imagina. E eu fico desatenta à necessidade do outro. Eu fico só conseguindo enxergar a minha própria necessidade. E aí eu poderia muito bem olhar e falar assim, não, é só uma questão de eu ser mais gentil. De eu não ser tão grosseira. Mas isso é uma raiz tão profunda no meu coração. Um defeito de coração. Não é só um defeito de comportamento. E aí, vocês? Não me deixem sozinha aqui. Ninguém quer. Deixa eu me redimir depois. Eu falei aqui de algo que é positivo, né? A habilidade de não reagir, né, imediatamente a grosserias, mas tem um outro lado da moeda, que não é tão gostoso assim de expor, mas tem a ver com a minha vida. Quando eu não reajo, no entanto, eu levo o desaforo para casa. Como assim, né? Não que eu vá descontar isso nas outras relações. Pelo menos eu acho que não. Mas eu estou basicamente vivendo a minha vida, continuando a minha vida, ou seja, fazendo alguma coisa ou não fazendo, né, deitado para dormir, eu acordando, e de repente, como se não dependesse de mim, começa um filme a acontecer, e o título desse filme seria Ensaios da Vingança. E ali são todas as possibilidades construídas ali pela minha criatividade mordaz de fazer uma vingança, mas uma vingança bem feita àquela pessoa. E isso me acompanha, vai me acompanhando, e eu fui percebendo que tem muito menos a ver com a pessoa e mais a ver com a condição do meu coração e como tratar quando só a sua alma sabe e conhece o que se passa lá dentro,
e que, a princípio, parece que foge totalmente ao seu controle? Assim, teria tanta coisa né, para eu falar, mas eu vou dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de confiar em Deus, de depender de Deus. Eu preciso aprender, né, desenvolver isso, de saber descansar em Deus. E acho que as minhas ansiedades são um sinal disso, de que muitas vezes, ao invés de confiar, o meu coração ele vai nutrindo, sabe, desconfianças do tipo, não, dessa vez não vai dar certo, Deus não vai querer fazer isso, ele não ouve. Então, assim, sendo muito sincero, assim, isso dói falar, mas eu acho que essa é uma das minhas maiores lutas, assim, ser alguém que, de fato, na prática, nas decisões do dia a dia, lembra de Deus e confia nele, eu acho. Obrigada, queridos. No Sermão do Monte, Jesus nos revela que o nosso problema é mais profundo do que uma mera mudança de comportamento. A gente precisa também de uma transformação de coração. E aí ele chega no final do sermão, que é onde a gente está, o texto que a gente leu, e ele traz 3 imagens que vão nos mostrar qual é a fundamentação para que essa transformação aconteça. Para que haja uma transformação não só de comportamento, mas uma transformação também de coração. E ele traz 3 imagens aqui. Geralmente a gente lê elas separadas, né? Mas são 3 imagens que trazem a mesma comparação de 2 tipos de pessoas. A primeira imagem é uma árvore boa que dá bons frutos. Uma árvore ruim que dá frutos ruins. A segunda imagem é um homem bom que tira coisas boas do bom tesouro no seu coração. E um homem mau que tira coisas más do mau tesouro que está no seu coração. E o terceiro é o construtor prudente, que foi construir uma casa, cavou fundo, chegou até a rocha e construiu o alicerce na rocha. E por isso, essa casa permaneceu inabalável frente às tempestades. E um construtor imprudente que não cavou fundo, não chegou até a rocha e construiu só na superfície da areia. E aí, quando a tempestade veio, derrubou. Inclusive, um parênteses, né? Geralmente a gente canta essa musiquinha. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Quem nasceu e cresceu na igreja sabe qual é, né? E a gente imagina 2 casas em lugares diferentes, né? Uma casa no topo de uma rocha e uma casa na beira do mar. Mas quando a gente lê aqui, a gente percebe que Jesus está falando de 2 casas no mesmo lugar, mas uma com alicerce fundo e outra sem alicerce. Voltando. Jesus usa essas 3 imagens para nos mostrar que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que ouvem, dizem praticar, ou seja, falam Senhor, Senhor, mas não colocaram em prática. E as pessoas que ouvem e praticam. E aí a gente tem essas 3 imagens para diferenciar essas duas pessoas. Só que, quando a gente lê esse texto, a primeira leitura que geralmente a gente faz é a seguinte. Vejam se vocês também fazem essa leitura dessa maneira. Quem ouve o que Jesus diz e se esforça muito para colocar em prática, então essa pessoa é uma árvore que dá bons frutos. Ela é uma casa construída sobre a rocha que não desaba na tempestade. Ela é um homem bom que tira coisas boas do tesouro. Não é mais ou menos isso que a gente lê?
Se você ouve, pratica. Se você ouve, não mate. Vai lá e não mata. Ou você ouve, não odeie. E aí você vai lá e se esforça muito para não odiar ninguém nunca. Então você é essas imagens aqui. Isso é religiosidade, né, Lu? Acho que tem a ver com religiosidade. É uma Nosso forma... esforço, né? Exatamente. Só que se for isso que Jesus está falando, então ele está contradizendo todo o Sermão do Monte. E ele não está dando uma solução muito boa para a gente. Porque a gente acabou de ouvir, né, os ouvintes da época, e nós aqui, acabamos de ouvir que o nosso mero esforço direto para evitar maus comportamentos e ter bons comportamentos não é o suficiente. Então, se o que Jesus está dizendo é isso, então, ele não está dando uma solução para a gente. Mas, e se o que Jesus está dizendo é o seguinte? Quem ouve o que eu digo e transforma isso no tesouro do seu coração. Quem ouve o que eu digo e cava fundo até chegar na rocha, para alicerçar esse ensinamento no fundo do coração. Quem ouve o que eu digo e enraiza a sua vida perto do ribeiro de águas, lá que Salmo 1 fala. Então, essa é a pessoa que consegue praticar o que eu digo. E se essas imagens forem sobre onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Onde estão as suas raízes? Onde estão os seus fundamentos? A sua vida vai dar os frutos de onde as suas raízes estiverem. A sua boca vai falar daquilo que se tornou um tesouro do seu coração. E se o que Jesus está querendo dizer com praticar o que ele diz, não seja só sobre nos esforçarmos para mudar o comportamento exterior. E aqui eu quero reforçar que eu não estou invalidando o nosso esforço direto para mudar aquilo que tem que ser mudado. A única coisa que eu estou dizendo é que não é o suficiente. E se o que Jesus está dizendo com praticar o que ele diz, seja o nosso esforço para estarmos alicerçados na rocha, enraizados no solo de Cristo, tornando Cristo o bom tesouro do nosso coração. No Sermão do Monte, Jesus também disse que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei de fato. Isso significa que ele veio para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer sozinhos. Transformar pessoas incapazes de amar em pessoas que são novas criaturas. Que têm a imagem de Cristo formado em nós, o caráter de Cristo formado em nós. Jesus Cristo é o poder de Deus para a nossa transformação. Ele veio preencher todos os nossos esforços com o poder de Deus de transformação. Quando a gente se esforça para permanecer enraizados em Cristo, alicerçados no poder de Cristo, quando a gente faz de Cristo o tesouro do nosso coração, Ele efetua em nós a transformação tanto do querer quanto do realizar. Em João 15, Jesus usa uma metáfora de árvore também. E ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O nosso esforço no reino não é um esforço para conquistar resultados.
É um esforço para alicerçar, enraizar o nosso coração nele. A rocha capaz de produzir os resultados em nós. Mas isso não tira a necessidade de nós praticarmos. As imagens dizem: quem ouve, guarda no coração e pratica. Não basta a gente só ouvir, não guardar no coração e não praticar. Não basta a gente só ouvir, guardar no coração e não praticar. Não basta a gente só ouvir, tentar praticar e não guardar no coração. Precisa ter as três coisas juntas. Só que eu queria trazer, talvez, uma nova perspectiva do que pode ser esse praticar. Porque, como a gente viu anteriormente, quando a gente lê aqui, quem ouve e pratica, a gente logo imagina que é quem ouve e se esforça muito para ter os resultados de não ter comportamentos ruins e ter comportamentos bons. Mas e se a gente lesse esse praticar não só como aquele que consegue efetivamente ter o comportamento esperado, mas como aquele que pratica algo, que treina algo. Praticar é treinar. Quando a gente está aprendendo uma habilidade, nós precisamos treinar. Você não aprende a cozinhar de um dia para o outro. Você não aprende a ser paciente de um dia para o outro. É preciso treino. Uma pessoa que quer se tornar uma maratonista, ela não pode decidir, hoje eu vou ser um maratonista, e sair correndo uma maratona. Ela precisa ter uma estrutura de vida de um maratonista. E o fruto de uma estrutura de vida de maratonista vai ser correr uma maratona. A mesma coisa acontece com nós, discípulos de Jesus, que desejamos ser pessoas com a habilidade de amar como Jesus ama. Nós precisamos de uma estrutura de vida de uma pessoa que ama como Jesus ama. Não basta a gente simplesmente hoje sair e decidir. Então tá, Jesus falou para eu não odiar, eu vou tentar muito forte todo dia não odiar. Não basta só isso. E qual é essa estrutura? Qual é essa estrutura de vida de uma pessoa que ama como Jesus ama? É a própria estrutura de vida de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente presta muita atenção naquilo que Jesus fala. Ou então nos milagres que ele faz, nos sinais e maravilhas que ele faz. Só que nas entrelinhas, de vez em quando a gente lê assim: e Jesus se retirou para ficar a sós no monte. Nas entrelinhas a gente lê que Jesus estava no barco, dormindo, descansando. Nas entrelinhas a gente vê que Jesus estava partindo pão em comunhão com outras pessoas. E a gente não se atenta tanto aos hábitos do estilo de vida de Jesus. As disciplinas espirituais, elas são os hábitos do estilo de vida de Jesus, que a gente incorpora na nossa vida para nós termos a estrutura de vida de Jesus e darmos os bons frutos da vida de Jesus. Uma estrutura de vida que nos faz permanecermos em Cristo para que Ele frutifique em nós o poder de Deus para a nossa transformação. E aqui, gente, aqui vai um pouquinho o puxão de orelha em mim e em todos nós. Nós somos mais influenciados, mais moldados, mais transformados pelos nossos hábitos
do que por aquilo que a gente ouve, do que por aquilo que a gente lê. James K. Smith, ele é autor de um livro que chama Você é o que você ama, o poder espiritual do hábito. Ele é um cristão, um filósofo cristão. Ele diz o seguinte: aquilo que mais nos influencia não é tanto aquilo que a gente sabe ou ouve todo domingo, mas aquilo que a gente ama. Ou, em termos mais religiosos, aquilo que a gente adora. E aí, agora é que vai vir o puxão de orelha, se preparem. Segundo ele, os nossos amores, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente adora, não é revelado pelo que a gente disse da boca para fora. É revelado pelos nossos hábitos e rotinas. Os nossos hábitos e rotinas giram em torno daquilo que a gente mais valoriza na vida. Aquilo que é o nosso tesouro, aquilo que é a nossa raiz, aquilo que é a nossa rocha. Os nossos hábitos e rotinas giram em torno do quê? De ter um corpo sarado? De ter dinheiro na conta? Realização pessoal, profissional? Nossos hábitos vão revelar. O que você faz com recorrência de segunda a sábado revela o que você verdadeiramente valoriza. E quem você realmente quer se tornar. A gente dizer amar a Deus sobre todas as coisas. A gente diz que a gente quer se tornar parecido com Cristo. Mas os nossos hábitos e rotinas revelam isso. Quem observa um dia da nossa vida consegue dizer: essa pessoa aí, o alvo da vida dela é amar a Deus e amar o próximo. O alvo da nossa vida cristã é nos tornarmos pessoas que amam como Jesus ama, a Deus e ao próximo. E o problema é que não basta só a gente ficar tentando, não basta a gente só ficar se esforçando para mudar maus comportamentos e ter bons comportamentos. O problema é mais profundo, é uma transformação de coração. A boa notícia é que Cristo veio para nos dar um novo coração. A Bíblia diz em Ezequiel: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Jesus se propõe a fazer essa transformação de coração em nós. Mas nós precisamos permanecer enraizados em Cristo, para a gente dar os bons frutos de Cristo. Nós precisamos alicerçar nossas vidas na rocha, entesourar Jesus como o bom tesouro do nosso coração. E para isso a gente precisa ter uma estrutura de vida, com práticas diárias, que nos mantenham com os olhos fixos em Cristo e nos treinem diariamente no caráter de Cristo. Os nossos hábitos e as nossas rotinas precisam refletir o nosso compromisso de amarmos a Deus acima de todas as coisas e nos tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus. Ele não nos deixou desamparados nessa tentativa. Ele enche os nossos esforços com o poder do Espírito Santo que está com a gente. Nós podemos e devemos sair hoje decididos, não só a tentar lutar contra o pecado direto aí que você sabe que você tem, que você quer mudar de comportamento, mas principalmente em reorganizar a sua vida diária, para que as suas práticas e seus hábitos diários te levem a permanecer em Cristo.
permanecer conectados ao poder de Deus que enche os nossos esforços de capacitação para que eles sejam efetivos. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo seu sacrifício. Obrigada pela tua entrega, Jesus. Obrigada por nos dar esperança de transformação de vida, Senhor, não só de comportamento, mas de coração também. Nós queremos, Senhor, pedir perdão. Nós nos achegamos, Senhor, com confiança ao trono da graça, nesse momento, com os nossos corações arrependidos, Pai. Arrependidos porque os nossos estilos de vida não têm refletido, Pai, o nosso compromisso contigo. Os nossos hábitos não têm nos feito permanecer enraizados em Cristo, Pai. Mas nós desejamos, Senhor, mais. Nós desejamos mais da Tua presença. Nós desejamos mais do Teu poder. Nós desejamos, Senhor, mais da Tua vida na nossa vida, dando bons frutos que só o Senhor consegue dar, Pai. E por isso, Senhor, nós te pedimos perdão e abrimos nossas mãos, Senhor, para receber a graça da Tua presença, o consolo do Seu Santo Espírito, Senhor, e o poder transformador do Seu Santo Espírito. Pai, conduz-nos à transformação de vida. Em nome de Jesus.